E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Márcio e hoje a gente vai continuar aqui a nossa aula a respeito da Primeira Guerra Mundial. Lembrando que essa aula aqui é destinada aos alunos do nono ano da Escola Cândido Portinari, beleza? Então, recapitulando, nós estamos estudando a Primeira Guerra Mundial, que começa em 1914 e se estende até 1918. 10 milhões de mortos, né, com a Primeira Guerra Mundial e 20 milhões de feridos. Lembrando que naquele período, né, ninguém falava Primeira Guerra Mundial. Todo mundo que foi para a guerra diziam que era a Grande Guerra. Esse nome Primeira Guerra Mundial veio depois da Segunda. Né? Então, como teve uma Segunda Guerra, 21 anos depois da Primeira, e aí o pessoal começou a chamar de Primeira Guerra Mundial. Mas até então era a Grande Guerra. Então, nesse primeiro momento aqui, eu vou falar com vocês dos motivos da Primeira Guerra Mundial, certo? Então, o primeiro motivo são as brigas antigas que já existiam na Europa, né? Então, ou seja, já existiam conflitos antigos, os chamados ressentimentos antigos ali, né? Principalmente entre a França e a Alemanha, que fazem fronteira, tá? Então, entre 1870 e 1871 aconteceu um conflito chamado de Guerra Franco-Prussiana. Tá? Com esse conflito, a Guerra Franco-Prussiana, lembrando que a Prússia era uma boa parte do norte da Alemanha, né? E antes da unificação da Alemanha era chamada de Prússia. Depois que houve a unificação, passou a chamar de Alemanha. Tá? Então, até então, ali nós podemos falar de Prússia, que era uma boa parte do norte da Alemanha e alguns outros estados mais ao sul ali e tal. Bom, então houve esse conflito entre a França. O que ocorre? Essa região chamada de... Existe uma região de fronteira entre os dois países chamada de Alsácia e Lorena, que é uma região rica em minério de ferro, né? A gente tem que saber que esses países eles estavam saindo ali da Revolução Industrial e assim, país que tem minério de ferro, reserva de carvão, era um país que ia se dar bem nesse contexto, né? Então, essa região de fronteira entre a Alemanha e a França era uma região rica em minério de ferro. Tá? Entre outros motivos, esse era um dos principais. Né? Então eu vou focar nesse. Essa região pertencia ali à França. Tá? Então o que ocorre? A Prússia, a Alemanha, vai e toma esse território. Tá? Então ocorre um conflito ali entre 1870 e 1871, onde que o território deixa de ser francês e passa a ser alemão, prussiano. Tá? E assim, foi uma vergonha muito grande para os franceses terem que perder aquele território, perderam o conflito e ainda tiveram que pagar espólios de guerra, né? Multas, taxas de guerra para a Alemanha. Então foi uma humilhação gigantesca para o imperador da França lá, que era o Napoleão III, que inclusive por conta disso é até exilado, perde o poder ali. Tá? Então esse é um dos motivos aí. Então, ó, presta atenção, um dos motivos centrais da Primeira Guerra Mundial. Então, a ideia de rivalidades, antigas rivalidades que já existiam. Então, eu estou falando da Guerra Franco-Prussiana, que aconteceu no final do século XIX, 1870, 1871. Então, esse é um dos motivos. Vamos para o segundo motivo da Primeira Guerra Mundial, o imperialismo, ou o que a gente chama de neocolonialismo, ou a partilha da África. Não é? Nós sabemos que houve uma divisão da África no final do século XIX também. Houve uma reunião lá em Berlim, na Alemanha, onde que as grandes potências, principalmente Inglaterra e França, dividem o território africano, o imenso continente africano entre eles. Tá? Então a gente vê ali que Angola e Moçambique, que eram duas colônias portuguesas, se mantêm colônias portuguesas. Dois países que eram independentes, que conseguiram manter sua independência durante esse período aí, do imperialismo, dessa partilha da África, né, que vai ali do final do século XIX até a Primeira Guerra Mundial, a gente pode falar da Libéria e da Etiópia, que são dois países que conseguem manter sua neutralidade, sua independência ali. Os demais países são divididos basicamente ali entre a França, a gente vai ver no mapa aí que boa parte do norte da África passa a ser território francês, não é? E abaixo lá a gente vê do Egito, Sudão, pegando ali para baixo, até a África do Sul. Essa faixa toda aí vai ser de colonização
inglesa. Então, as duas grandes potências do momento ali, final do século XIX, dividem a África e a Ásia também entre eles, tá? Sem levar em consideração quem morava ali e tal. Mas por que isso é um dos motivos da Primeira Guerra Mundial? Lembra que eu falei da Alemanha? Então, a Alemanha, tanto a Alemanha quanto a Itália, passam a ser estados nacionais, países unificados, com poder centralizado, com uma língua oficial, com uma moeda única, com fronteiras delimitadas, ali mais ou menos nessa virada também do século XIX. Então, quando a Alemanha se organiza e a Itália também se organiza e vira uma nação, Estado-nação, e partem para querer um teco da África lá, né, para eles, a África já estava toda dividida principalmente entre França e a Inglaterra. E aí ocorre conflitos também por conta disso, né? A Alemanha ocupa parte do Camarões, do outro lado a Alemanha também ocupa a Tanzânia, que ali acredito eu que já era de colonização inglesa. A Itália tentou ocupar a Etiópia. Então ocorrem vários conflitos por possessões na África. Lembrando, qual que era o objetivo dos países europeus em terem possessões na África, territórios na África? Era só vantagem, né? Explorar as riquezas naturais e vender produtos que não se vendia mais na Europa. Por exemplo, rifles, sapatos, utensílios de uma forma geral, produtos industrializados. Então, o que não se vendia nas metrópoles, ou seja, na França e na Inglaterra, se vendia onde? Nas colônias africanas. Então, esse era um dos motivos centrais, o motivo principal de ter colônias na África, ou seja, explorar as riquezas naturais. Para isso, os países europeus inventaram uma justificativa, que era aquela do fardo do homem branco, que a gente falou na sala, que era de levar o quê? De levar a civilização, tirar o africano e o asiático do estado de barbárie, né, do atraso que os europeus imaginavam que os africanos e os asiáticos viviam. Tá? Então eles jogavam essa, de que o europeu, homem branco, civilizado, tem que tirar esses povos do atraso e tal. Né? Então, e a justificativa científica era essa, era esse amor ao próximo, entre aspas, aí. Mas na verdade, o motivo central era o quê? Explorar as riquezas naturais. Tá? Então é isso. Então, o primeiro motivo da Primeira Guerra Mundial, conflitos, a Guerra Franco-Prussiana. Outro motivo, o imperialismo na África e na Ásia, né? Essa partilha da África entre os países europeus. E por fim, o terceiro motivo, né, que todo mundo quando procura na internet lá, o motivo central da Primeira Guerra Mundial é a morte do arquiduque Francis Ferdinando ou Francisco Ferdinando. Esse Francis Ferdinando ou Francisco Ferdinando, eu acho estranho, né, um austríaco com o nome de Francisco. Eu prefiro falar Francis do que Francis Ferdinand. O Francis Ferdinand ele era herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Que era uma das potências ali da Europa nesse momento, tá? Que é um império que deixa de existir com o final da Primeira Guerra Mundial também, vale lembrar isso. O Império Austro-Húngaro tinha dominado a região ali do que a gente chama de leste europeu, certo? A região onde que está ali a Croácia hoje, a Bulgária, essas regiões aí. Tá? Então o que, que acontece? Os povos dessa região eles estão mais ligados culturalmente à Rússia, né? Eles falam o eslavo e o eslavo também o russo é uma derivação do eslavo, certo? Então culturalmente e até de forma linguística eles estão mais ligados à Rússia. E aí o que, que houve? O Império Austro-Húngaro dominou esse território e aí o herdeiro do Império Austro-Húngaro, que era o Franz Ferdinand e a esposa dele, a Sofia, a princesa Sofia, eles vão a Sarajevo. E ali eles são atacados por um rebelde, né, de um movimento separatista que não queria, ou que seja, entenda por movimento separatista, é que não queria essa imposição do Império Austro-Húngaro ali. E aí esse cara chamado Gravilo Príncipe, né, ele vai e atira nos dois. E aí eles são mortos, né, tanto o Franz Ferdinand quanto a princesa Sofia são mortos ali. Né? E esse é conhecido como o start, aí, o estopim da Primeira Guerra Mundial. O que, que acontece a partir daí? Começa aquela chamada política de alianças, não é? Então nós temos de um lado ali a Rússia, né, que vai defender os povos ali, vai entrar na guerra do lado dos povos da região ali, dos Balcãs, né, dessa região do leste europeu. E aí o Império Austro-Húngaro, obviamente, declara guerra à Rússia e à região ali dos Balcãs, não é?
Aí nessa, a Itália e a Alemanha entram do lado do Império Austro-Húngaro nesse conflito. E aí começa do outro lado ali, né? A Rússia vai se aliar à França e à Inglaterra. E aí nós temos já as chamadas políticas de aliança para o conflito, tá? Então, eu paro a aula aqui, na próxima a gente já vai para o battlefield, para o campo de batalha, para as guerras, para a guerra propriamente ali, a guerra no campo de batalha, os conflitos, né? As trincheiras e tal. Então é isso, pessoal, até aqui, obrigado. E vai ter questão sobre isso, hein? Fique esperto aí.